Bem-vindos ao Café com as Profas, um lugar de afeto, de acolhimento, de escuta e de troca. Estamos aqui novamente para conversar um pouquinho mais com vocês. Mas antes, eu queria agradecer muito os nossos apoiadores. E quem quiser nos ajudar, tem o QR Code aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo. E pode nos ajudar também lá no Linktree, lá no Instagram. Eu sou a Rose. Eu sou a Sil. Eu sou a Lu. E hoje, nosso tema é: o ócio deve ter espaço na rotina da vida de cada um, desde pequenos até a idade adulta, né? Até sempre a gente precisa desse momento do ócio, que esse momento é um reencontro com o nosso interior. Sim. É um momento de não ter compromisso, de não fazer nada. E isso nós temos que ensinar para as crianças, o que hoje acho que está sendo bem difícil devido às telas, né? Ninguém consegue ficar sem fazer nada. É difícil você curtir qualquer outra coisa que não seja pegar o celular. As crianças não sabem ficar quietas, eles precisam sempre estar fazendo alguma coisa. Quando eles param, eles ficam entediados, como eles mesmos dizem. Numa festa, às vezes as crianças não sabem sozinhas brincar, elas precisam de alguém que oriente. Porque elas não têm essa coisa do fazer o que... Elas não sabem o que elas gostam de fazer. Verdade. E acho que isso é muito importante no dia a dia, para o crescimento e para o futuro, né? Quando você vai ter momentos que você não vai ter que fazer nada e curtir esse momento. Ele é importante, você curtir sua casa, curtir um belo dia, curtir uma praia, né? Curtir sua própria companhia, né? E às vezes mesmo, os pais, eles têm medo, né? Exatamente. Ele vai ficar chateado de não fazer nada. Ele vai ficar entediado. Eles têm medo de permitir esses momentos, né? Sim. Eles não conseguem enxergar a importância desse momento. Sempre tem que fazer alguma coisa, né? Então, Isso até Não, as crianças ficam com a agenda cheia por isso, né? Eles não têm tempo para ficar sem fazer nada. E não sabem não fazer nada. E é tão importante esse momento para o desenvolvimento, para explorar toda essa existência, tudo que eu posso, o que eu não posso fazer, né? É onde eu vou achar os meus caminhos, é onde eu vou me estruturar, né? Porque tem uma diferença aí entre o ócio bem aproveitado e o ócio não aproveitável, vamos dizer assim, né? Tem horas que a criança fala, estou entediada. Uhum. E faz Tudo parte, bem, né? Faz parte, né? A gente vai ter muitos momentos na vida que a gente tem. Hoje em dia, por causa do celular, realmente fica todo muito... Esse ócio foi encoberto, né? Resumido Foi a tela. Exato. O que é muito complicado, né? Porque aí o ócio, ele é muito bacana porque ele dá o poder à imaginação. A criatividade, a imaginação, elas vão partir do momento em que a criança tem esse tempo livre. Uhum. Porque o ócio nada mais é do que o tempo livre. E tempo livre cria, é isso Exato. O prazer de não fazer nada. O tempo livre para brincar. É. O tempo livre para escolher o seu próprio brinquedo, o tempo livre para ler um livro, o tempo livre para fazer uma culinária, para imaginar, para pensar no futuro. Ainda mais se a gente pegar os adolescentes, pensar no futuro mesmo, pensar no que eu posso ser, refletir sobre o meu dia. O tempo livre, né? Eu nem gosto muito da palavra do ócio, né? Porque quando a gente fala ócio, parece que é uma coisa pejorativa, né? Porque se confunde ócio com preguiça. Que são coisas diferentes, né? A preguiça é quando você tem coisas para fazer, obrigações, e você não faz por alguma razão, por qualquer... Ou porque não gosta, ou porque naquele momento... Sempre você vai, como você diz, procrastinando, vai deixando para lá. E o ócio não é isso. O ócio tem que ser uma coisa de prazer, de você pintar, de você pegar uma... Hoje tem vários livros de pintura, né? Para crianças. Sim, tá na moda, né? É ensinar. O pai e a mãe podem participar de propor atividades ou podem sugerir coisas para que a criança... O que ela pode fazer no tempo livre dela, né? Tem a parte que ela sozinha pode criar e pode imaginar. Tem a parte que eu posso dar ferramentas do que ela pode fazer nesse tempo livre, né? Eu acho que é muito importante
estimular a imaginação, né? Coisa que a gente já disse aqui lá atrás, com certeza. Tanta ênfase na imaginação para a criança, e a gente não permite, se eu for sobrecarregá-la, ou se eu ficar sentindo culpada, ela não está fazendo nada. Precisa fazer. Toma a tela, toma o desenho animado, toma aqui, vê esse desenhinho, vê esse vídeo. E a gente precisa que ela tenha o tempo de criar. Eu acho também, eu acredito que o exemplo é o principal. Sim. Então, até que ponto hoje os adultos também não têm esse tempo para o ócio? Porque eles também têm o tempo todo estar fazendo alguma coisa, no máximo ele vai chegar em casa, assistir um filme e vai dormir. Ou ele vai ficar com a criança, saber o que ele fez no dia, tudo. Mas essa coisa de estimular, como você disse, né? Ensinar, o que é não fazer nada? A criança não sabe o que é isso. Não. Eu vejo com meus netos, quando eu falo, gente, vamos não fazer nada. Mas como assim não vamos fazer nada? Vamos sentar aqui e conversar. Conta alguma coisa, eu vou contar. Eles gostam muito que eu conte histórias da minha vida. E não deixa de ser, porque isso é importante para eles, né? Faz parte tem um do momento para isso, né? É um momento, mas calmo. ele tem que aprender a ter esse momento dele. E tem que ser respeitado. Até para você poder usufruir, né? Você tem que aprender a usufruir. O que eu vejo, inclusive os adultos, né? Eu acho que assim, quando o adulto não consegue lidar com esse tempo livre, ele passa isso para a criança. Então, assim, sentar num lugar, olhar para uma janela, com uma xícara de café, um copo de água e olhar as nuvens passando. Observar o céu, pôr do sol, né? É que vocês não estão vendo aqui, mas a gente está com um pôr de sol maravilhoso aqui atrás. E usufruir disso. Porque traz paz, traz uma sensação boa. Uma tranquilidade, né? Então, assim, você não tem que nada nesse momento, né? Você não está sendo cobrado de nada. Então, nossa, que lindo agradecer a natureza. É uma coisa, é um aprendizado. Como você falou bem, Sil, o não fazer nada, a gente tem direito. E a gente tem que dar para as crianças também o direito de não fazer nada. Porque o fazer nada também é importante. Como diz a Rita Lee. É verdade. Nada melhor do que não fazer nada. Perfeito. Aliás, para depois descansar. Então, perfeito. Faz parte, né? E acho que quando você traz aqui o exemplo, né, dos seus netos, que você conta histórias e a gente conversando um pouquinho entre nós, né? Assim, o quanto enquanto criança a gente criava, né? Fantasiava, imaginava, criava uma brincadeira. Ou eu lembro que em restaurante, né? Eu aprendi o jogo do palitinho. Sim. Dos 3 palitinhos, do segredo, e ao mesmo tempo estimulava o raciocínio, né? Quanto será que tem na Monte do Mundo, aquela soma? Na espera pelo prato que vai chegar. E hoje em dia a gente vê todo mundo, do adulto ao menorzinho, cada um na sua tela. Não há conversa, eles não aguentam esperar que a comida está sendo feita ali na cozinha do restaurante e não aprendeu a lidar com a espera, né? É no carro a conversa que tem, é a brincadeira da criança sozinha, tá vendo a gotinha da chuva. E eu imaginava que as gotas estavam postando uma corrida, né? Da chuva na janela, na vidraça. E aí quando uma gota encontra a outra e ficava mais gordinha e aí cai mais rápido. Não tem isso, né? E é bem isso. Eu brincava, imagina, eu tinha que ir desviando dos postes ou das árvores, né? Imagina, é uma coisa absurda. Confesso que eu faço isso até hoje. Se eu tiver no banco, se eu tiver no banco do carona, quando eu vou ver, eu tô assim, pulando o poste. Porque são as memórias, né? Que você criou nesse seu tempo livre, né? Memórias afetivas que você traz para você. E o momento da união familiar, né? Que você disse, que se conversa. Então, a mesa, eu acho que é muito importante para isso também, né? Quando todo mundo pode trocar ideias e tirar essa questão. A gente não está fazendo nada, nós estamos comendo, mas alguém fala alguma coisa, um dá risada, outro dá risada. É o aprendizado também. Porque é um autoconhecimento do social, mas depois você pode ter o seu ócio criativo, o seu. Você ficar lá sozinho, aí você ouviu tanta coisa que fala, puxa vida, eu posso observar, eu posso aprender coisas novas. Se a gente parar para pensar em tudo isso, né, Sil, o ócio, ele é muito... O ócio, eu não gosto muito dessa palavra, já falei, né? Mas esse tempo livre, ele é tão fundamental, ele não é um luxo.
né? Ele é necessário. Ele se faz assim, ele tem que se fazer presente. Ele vai estruturar, né? Ele vai dizer tipo assim, bom, e aí? Quais são os meus próximos planos? Quais são as etapas que eu quero ir para frente? Né? O que eu já fiz? Esse tempo que às vezes a gente não tem, a gente não se dá o respeito também. A gente não se dá a oportunidade de ter isso. Porque o mundo hoje é assim, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Tenho o quê? Eu quero isso agora, o imediatismo. O imediatismo do celular, tanta coisa. Tem uma expressão que eu amo, como uma boa descendente de italiano, né? Dolce fare niente. Ai, perfeito. Eu acho isso tão perfeito. Não tem, pra mim me dá um alento, sabe? De chegar em casa, sentar no sofá, às vezes eu pego uma xícara de café, um pedacinho de bolo e curto aquele momento. Pois é. Você com você mesmo. Comigo mesmo. É a oportunidade de não fazer nada. E não pensar em nada. Eu tô ali tomando meu café com um pedacinho de bolo. E isso eu acho que é importante, é um autoconhecimento, é o momento de você se analisar e ver que você consegue não fazer nada. Sim, e tudo bem. E para a criança isso traz muita até autonomia, né? Ela tem o autoconhecimento, né? Ela se sentir, se perceber, autonomia de decidir o que eu vou fazer nesse tempo livre, decidir o que eu vou brincar ou se eu não vou brincar, se eu vou só deitar com a perna para o ar, se eu vou brincar de balançar o pé ou se eu vou fazer algo, né? Traz um relaxamento, traz um bem-estar, uma pausa. Uma calma. Uma pausa é essencial, essa calma. Às vezes, respiro. Você vê a criança no quarto. E ele tá lá sem fazer nada, eu fazendo alguma coisa que ele gosta, que às vezes as crianças são criativas, né? Montar esses legos, essas coisas, eles gostam. Aí eu pode vir o pai ou a mãe e falar, você já tá lendo o livro? Por que você não lê o livro? Em vez de ficar sem fazer nada, gente, é o momento dele, aquilo é importante para ele, vai ser importante lá para a vida. Ele tá, aquele momento é dele, ele tá criando, ele tá bolando, ele tá vivenciando. A imaginação passa a funcionar, ele vai fazer personagens, ele vai criar cenas, ambientes. Isso é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente pode fazer combinados, né? Eu acho que tem óbvio que aquela criança que vai achar alguma coisa para fugir dos seus deveres, das suas obrigações. Mas aí volto de novo, né? E a gente sempre é a conversa, é a participação, é colocar a criança ou adolescente como sujeito ativo, né, deste movimento, deste ser. Então, assim, filho, tudo bem, então, mas vamos lá. Quanto tempo? Né, a gente tem isso para fazer. Quanto tempo que a gente vai usar para continuar montando? Né? No caso, o Lego, você tá falando. Ou o Lego, ou quero ler um livro, ou até a televisão. Né? Porque faz parte também. Então, assim, olha, vamos combinar? Eu acho que tudo que você combina antes... O que é acertado não é caro, né? Já brincam por aí. Mas eu acho que tudo que você... Então, vamos fazer uma divisão do que a gente vai fazer? Óbvio que quando a gente chega com o adolescente, às vezes fica muito mais prenhada essa divisão, né? Ela fica mais emperradinha, mas se ela né? Desde criança, não. Sim. Né? Se você já tem o costume, isso. E o que a Rose estava trazendo, né? Assim, de você instrumentalizar, de você trazer ferramentas, de você poder criar junto, né? Então, assim, talvez o adolescente não tenha mais essa necessidade, porque ele sozinho vai poder, ou, se Deus quiser, sair das telas, sair do scroll, né? De ficar indo rápido com o dedinho, mas se ele conseguir ouvir uma música, pensar na vida, escrever um texto, colocar no papel o que ele está sentindo, Sim. ou só tirar um cochilo que faz parte, eu estudo, estou pré-vestibular, não sei o que, então vou cochilar, vou relaxar, ok? Mas para criança, às vezes a gente pode instrumentalizar, né? A Rose estava contando antes para a gente sobre as caixas. Sem dúvida, é uma coisa que eu tinha muito com a minha filha e de vez em quando a gente leva para a escola, né? Porque a criança, o grupo de crianças pequenos, a gente tem aquela ideia também que na escola eles têm sempre que estar fazendo. E não tá, né? O grupo de crianças, quando ele tem esse tempo livre, onde eles podem decidir, também é muito bacana. Então, por exemplo, a gente tem aquele brincar heurístico, que é trazer materiais de largo alcance, né? Panela, copinho descartável,
de iogurte ou de requeijão, cone que sobrou lá do rolo, e você começa a pegar tudo isso, tampa, e você simplesmente deixa ali à disposição da criança. E deixa que ela crie, que ela vá fazer o próprio laboratório. Uma brincadeira, né? Sem interferência do adulto. Ou mesmo no horário que você vai para o parque com o seu grupo de crianças, ou você vai para a quadra. Óbvio que você vai propor uma brincadeira aqui, você vai trazer um desafio, mas, por exemplo, eu amo levar cordas. Eu acho que corda é muito legal, quem trabalha comigo sabe. Então, assim, eu monto cordas em alguns lugares para que as crianças tenham um desafio diferente, e tem horas que eu simplesmente levo as cordas e elas ficam. Gente, eles montam armadilha, eles montam prisão, eles montam tirolesa, eles montam 500.000 coisas, porque ali a gente deu oportunidade da criança brincar livre, né? E ele criar. Né? É muito engraçado como os nossos assuntos, e não tem como, né? Eles estão sempre ligados ao outro, porque o ser humano é assim, né? Então, assim, quando você tem o tempo livre, ele é tão importante, porque ele realmente vai te dar toda essa capacidade de você pensar, refletir, criar, se desenvolver. Nossa, é no tempo livre que surgem os maiores faz de contas, a brincadeira do teatrinho, de você estipular personagem, é muito É um palco seguro, né? Não, e assim, é o lado positivo do ócio, porque eu acho que a gente tem uma impressão, o que se passa, a palavra ócio, que a gente não que é o que a Rosa estava falando, né? Que não gosta da dá palavra, uma impressão que ela é negativa, né? Porque mas acontece que ela é associada a um não fazer nada negativo. Mas assim, se a criança tem um tempo livre, né? Eu gosto também de dar exemplos, né? Tem como a gente vive. Tem que dar exemplos, a gente está aqui para isso. Eu tenho uma netinha, tem 10 anos, e ela tem todas essas bonecas, esqueci o nome agora. Bonecas. Tem tudo, né? Tem piquenique, tem a piscina, tem o veterinário, tem tudo. Aí eu e ela adoro sentar com ela, a gente monta tudo e ela faz toda uma história. Então é um momento de interação. Sim. Também. Então é um tipo de ócio. Sim. Naquele momento ela não está sozinha, mas a gente está interagindo e está criando memórias. É um laboratório socioemocional, né? E é importante, né? Muito. E não tem compromisso naquilo ali. Eu acho que não tem um relógio. Não tem um relógio. Mesmo se tem, que nem a Rose falou, né? Que você pode ter combinado um momento, eu tenho, sei lá, que correr para minha aula de inglês, ou eu tenho o horário da janta ou do banho, mas eu tenho o tempo que é só meu. Né? Aquele momento, ele é importante. Sim. Porque ele é único, né? Você está se desligando de tudo isso que você está dizendo. Né? Para frente, né? Enquanto adolescente, enquanto adulto, acho que se desde criança a gente aprende a ficar sozinho, a ficar comigo mesmo, a me autoconhecer, né? Uma grande amiga me trouxe essa frase, que é: a solitude não pode virar solidão. Então você aprende a ficar com você mesmo. É verdade. E é tão importante isso. É isso que está faltando, acho que, para os adolescentes. Porque os pais, hoje, uma geração que está numa rotina de vida muito acelerada, e as crianças entraram nesse mesmo ritmo. Então, assim, não existe muito com os adolescentes nessa faixa aí de 15 a 18 anos. Ou até menos, né, Silvia? Pode ser um pouco menos. Mas os de 12, 13 ainda conseguem, né? Mas dos 15 aos 18, que é assim, pré-vestibular, mudança de escola, o que eu vou fazer da vida? Namoro. Ou começa a ter os problemas amorosos também. E até que ponto os pais conseguiram passar o quanto é importante também ficar sem fazer nada. Sim. Porque talvez eles também não saibam. Embora tenham aprendido com a gente, na minha casa eu sei que eu fazia, provavelmente eles deveriam saber, mas não, mesmo porque a gente não tinha, conseguem né? saber. Muito era a televisão, não tinha esse monte então, de tela que tem hoje. O que eles podem passar, né? Quando a gente fala de exemplos e experiências, eu acho que para o adolescente pega um pouquinho isso. Sim. Quando você precisa falar, vamos parar um pouquinho, vamos pensar em algo diferente, né? E sair da correria. É verdade. Mas sabe que me preocupa um pouco? Quando a Lu traz, né? A solitude não pode virar solidão. Eu vejo que, principalmente realmente com os adolescentes, o que acontece é que o celular, o tablet, a tela, de modo geral, ela tomou este lugar, né? Então a criança ali,
a tela substituiu este lugar livre, esse tempo de ócio. E aí o que acontece? Essas crianças, elas estão perdendo um pouco esse social. Né? Porque isso quantas vezes a gente vai numa festinha e a gente vê assim, 12. Todo mundo na cadeira. Eles estão conversando entre eles pelas telas. Ou, infelizmente, nem ou conversando. Com outros, cada um né? Ou muito, aquela coisa, olha isso, mas volta pra cá. Então, assim, eles estão perdendo esse social. E isso tudo causa uma série de problemas. Porque, assim, a gente tem aí uma sociedade adolescente estressada. Ansiosa demais, com certeza. Eu acho que o problema das telas é muito sério nos adolescentes, bastante sério. A gente tem que tentar, digamos, recuar nisso, que não vai ser fácil. Porque eu acho que até nós, adultos, também, eu vejo às vezes por mim, porque eu também estou lá no celular. Mas eu não vou buscar esses vídeos curtos, porque eu não gosto disso. Mas uma série, um filme, as pessoas adoram uma reportagem. Séries, mas são coisas que trazem algum conteúdo. O meu questionamento é sempre isso, né? Que conteúdo tem nesse negócio de ficar fazendo rapidinho, né? Sim, não sei se como funciona o cérebro, né? Mas para mim aquilo me deixa irritada. Eu não consigo. Eu também. É muita rapidez. Eu sou calma, né? Dá para ver até pelo meu tom de voz sabe que eu sou meio zen. Nossa, eu acho que eu aprendi, né? Verdade. Um pouquinho de experiência de vida, né? Quase nada, né, Sil? Só um Quase nada. Só um pouquinho. Mas em contrapartida, a gente vai ter o oposto do ócio, o oposto do tempo livre, que é a hiperprodução. Ou a rotina exacerbada. Né? Aquela coisa compulsiva de que, assim, saiu da escola, almoça, vai para o esporte, saiu do esporte, vai para a aula de inglês, saiu do inglês, vai para a música, saiu da música, male, tem o tempo de tomar banho, jantar e dormir. Agenda lotada, e o que eu percebo muito, que me traz muita preocupação, falta de tempo para estudar. Porque não tem tempo para nada. Porque não tem tempo. Não então, tem assim, esse tempo. Não sobra tempo para estudar, é claro. Né? Então, você tem uma prova, você tem um trabalho para fazer, vai chegar 8 horas da noite em casa, você já não tem mais aquele pique, aquela vontade, na verdade. Então, começa a trazer outros problemas. Ou senão aquilo, né? O acadêmico tem que competir com tudo isso. Exatamente. Né? E aí fica complicado, porque se você não tem tempo para descansar, o cérebro não consegue estudar. Não consegue estudar. Você precisa do tempo de descanso para poder sedimentar os conhecimentos. Sem dúvida. Meninas, e aí eu acho que é isso. Esses tempos dentro da rotina, esse equilíbrio dentro da rotina, acho que fica como um tópico para o nosso próximo encontro, né? Essa rotina. Como que a gente pode equilibrá-la? Muito bom. O que vocês acham? Vocês acham que a rotina é importante? Que o ócio é importante? Traz isso pra gente. Devolve um pouquinho pra gente a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. É isso aí. Nós contamos com a participação de vocês. É muito importante pra gente poder fazer a nossa troca. Afinal, aqui nós temos um espaço de troca, acolhimento, afeto. É isso que a gente espera. Não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, no Spotify, no YouTube. Mandem suas sugestões pelo WhatsApp. E novos apoiadores sempre bem-vindos no nosso crowdfunding. Eu sou a Rose. Eu sou a Sil. Eu sou a Lu. Café com as Procas.